Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Bom, vocês já tiveram alguma vez a sensação que você dá um passo para frente e dois para trás? Que parece que fica tudo sempre patinando, que você resolve coisas, trabalha e meio que parece que fica naquele platô que nada sai do lugar? O seu negócio não efetivamente vai para frente, não efetivamente prospera da maneira que você gostaria? Já teve essa sensação? Diz aí pra gente. Pois é, às vezes, essa avaliação para saber por que isso está acontecendo, muitas vezes tem que sair do âmbito do seu negócio. Muitas vezes, você tem que olhar para si. Aliás, a grande maioria dessas vezes. Por quê? Porque, na verdade, o seu negócio não está ali sozinho. O seu negócio é feito de pessoas. E das pessoas, você é a principal. Então, imagina o seguinte, você está aqui no centro, né, de todo o seu negócio. Você comanda tudo. Só que, ao mesmo tempo, estão chegando vários gatilhos de vários assuntos que você é que tem que resolver, né? Você está à frente disso. Então, o que acontece? Você tem que estar extremamente preparado. Às vezes você está buscando a causa do problema, exatamente de ficar patinando e tal, aonde ele não está. Então, às vezes, é necessário olhar para o seu negócio propriamente dito, mas ter uma visão de como você está. Em primeiro lugar, a gente vai falar, antes de começar a fazer esta avaliação, de uma coisa chamada prosperidade. Pois é, muita gente fala por aí, certo? Só que você sabe realmente o que é prosperidade? Você sabe realmente o que a prosperidade significaria no seu negócio? Pois é, na verdade, gente, prosperidade não é dinheiro. Prosperidade, na verdade, é um tripé. Tripé formado pelo quê? Formado por dinheiro, sim. Na outra ponta desse tripé, você tem amizades. E na outra ponta, saúde. Imagine a seguinte situação. Você tem dinheiro, né? Você conseguiu ganhar e ter uma situação estável, tanto para você quanto para o seu negócio. Porém, você não tem saúde. Você a perdeu ao longo desse tempo que você ganhou esse dinheiro. Ou seja, se você está com uma doença grave, se você está passando por um problema de saúde, você não daria todo o seu dinheiro para ter essa saúde de volta? Daria, certo? Por outro lado, se você tem saúde, tem dinheiro, mas não tem com quem fazer uma... Você não tem com quem dividir, né? Exatamente as suas conquistas, a sua prosperidade. Você, na verdade, fica o quê? Fica meio meio triste, meio sem razão de ser. Você conquistou muito dinheiro, você tem até saúde, mas você não tem com quem dividir essas alegrias. Por outro lado, você tem amizades, tá sempre com pessoas com quem você confia, com quem você esteja se sentindo bem. Você tem saúde, ok? Mas você não tem dinheiro. Aí alguns podem dizer assim, mas dinheiro não é importante na vida. Claro que é. Por quê? Na verdade, achar que dinheiro não é importante é uma grande crença limitante. Na verdade, o dinheiro só vai trazer para você, só vai potencializar o que você tem de bom ou de ruim. Se você é uma pessoa com caráter, que você ajuda ao próximo, que você tem bons valores, o dinheiro só vai potencializar isso. Então, na verdade, o que você tem que ter no tripé da prosperidade? Você tem que ter
dinheiro, amizade e saúde, ok? E isso, na verdade, é uma visão o quê? 360, que levará você exatamente a conseguir visualizar no seu todo se você está bem e o seu negócio está bem, ok? Só que o que acontece? Eu tenho como dizer, olhando só para isso aqui, que de fato eu estou bem e o meu negócio está bem? Não, porque ele ainda não é suficiente para você avaliar, ele não te conduz a um critério. Ele é importante, é uma foto, mas ele não se encerra aí. E o que então a gente tem que fazer para fazer essa avaliação conjunta? Na verdade, eu vou trazer uma ferramenta que ela é muito usada nos processos de coaching, né? Nos processos que você se avalia, você cria um plano de ação para poder chegar a você está num patamar aqui e quer chegar a um novo patamar. Então, esse processo ele traz para você exatamente esse plano de ação e move você até esse outro patamar, ok? Eu vou trazer essa ferramenta, para que vocês consigam avaliar exatamente como você está. Porque, como eu falei lá no início, esse como você está pode sim estar influenciando em grande termo o seu negócio. Vamos ver por que influencia? Aqui. Esta é a avaliação que a gente chama de avaliação da saúde. Só que esta avaliação de saúde, ela tem 6 vertentes. Ela tem a primeira, não tem uma ordem propriamente dita, só porque eu tô lendo assim, né? Então, avaliação de saúde, eu tenho a minha saúde física, como eu falei, você precisa ter saúde, é um dos tripés da prosperidade. Você avalia por aqui, por esta ferramenta, a sua saúde emocional. Eu vou explicar cada uma dessas. Você também avalia a sua saúde social. E aí entenda social pelos seus amigos, pelas pessoas que estão próximas a você. Já a saúde dos relacionamentos aqui, a gente entende como relacionamento amoroso, né? Se você é casado, se você tem uma pessoa com você, está nesta parte aqui, nesta vertente de relacionamento. Esse é o relacionamento amoroso. E aqui o relacionamento social é mais para família, ok? Você ainda tem também a sua avaliação da saúde intelectual. Também vou explicar mais adiante como isso se dá. E por último, temos a saúde financeira. Veja bem, gente, nesse momento, tanto a saúde financeira como física, emocional, social, de relacionamentos e intelectual é sob a sua ótica, tá? Sobre como você está. Então, para a gente perceber exatamente qual é o ponto que mais pode atingir o seu negócio. E às vezes, como eu falei, o fato de como você está vai influenciar o seu negócio e às vezes você está procurando a causa de um problema no seu próprio negócio, mas na verdade o problema está em você, ok? E aí não há nada de errado com estar em você. Na verdade, o que se faz é você verificar qual é este ponto e aí criar um plano de ação depois para melhorar este ponto e passar a influenciar bem o seu negócio, ok? E como é que é feita esta avaliação? Bom, nós temos aqui uma pontuação. Cada vertente dessa aqui vão ter perguntas, tá? Essas perguntas, cada pergunta, na verdade, cada item desse aqui, das 6 vertentes, cada uma tem 10 perguntas. Essas 10 perguntas deverão ser avaliadas por você em três faixas, digamos assim, né? A pontuação 0, que significa o quê?
raramente ou nunca. Aquela pergunta que eu vou fazer raramente acontece ou nunca acontece. Quando isso acontecer, você vai pontuá-la como 0. Okay? Eu ainda tenho o número 1. Essa pontuação 1 é quando você está algumas vezes naquela situação. Ok? Se você pontuar o número 2, é porque aquela pergunta que eu vou fazer para você, muitas vezes acontece. Tá? E por último, que é a melhor dela, né? Porque na verdade essa aqui é a maior. Ou seja, a pergunta que eu vou fazer, ela sempre acontece. Então, vocês vão ter para cada pergunta que fazer a determinada pontuação. O que essa pontuação vai ter? Se eu tenho cada bloquinho deste aqui, eu tenho 10 perguntas. 10 perguntas. E cada uma delas pode ser pontuada até 3. Eu tenho ao final, cada uma aqui pode chegar à pontuação máxima de 30. Correto? Se você chegar a 30, é sinal que aquele item, né, aquela vertente pontuada, né, aquele bloco, esse bloco aqui, se você chegar a 30, é porque você está muito bem, você se considera muito bem naquele item, tá? Naquela vertente. Então, o que acontece? Vamos pontuar, vocês entenderam? Só recapitulando. Cada vertente terão 10 perguntas e vocês vão pontuar cada pergunta com de 0 a 3. Então, 0 raramente ou nunca acontece, 1 algumas vezes acontece, 2 muitas vezes acontece e 3 sempre acontece. Então, com isso, hoje é um vídeo que vocês vão ter ação propriamente daqui para frente. Por quê? Vocês vão começar a trabalhar, é para fazer mesmo, tá? Como esse vídeo vai ficar gravado, né, lá para vocês no nosso canal, se você não conseguir fazer tudo de uma vez, volta, repete aquela situação, escuta direitinho, avalia bem e pontua, porque isso vai ser muito importante para você se autodiagnosticar, ok? Agora a gente vai ver cada uma dessas aqui, eu vou passar por cada uma dessas falando as perguntas, tá? E por que ela é importante para o seu negócio. Bom, primeiramente a saúde física. Essa saúde física, por que ela pode estar influenciando no seu, a vertente, né? A vertente saúde física, por que ela pode estar influenciando no seu negócio? Muito simples, né? Você, por exemplo, quando sai de casa com uma simples gripe, você já não sente uma dificuldade para trabalhar? Parece que você já sai arrastado, parece que o corpo está assim, pedindo cama, você não vai ter a concentração necessária naquele dia. Entender bem, se você, no caso, atende diretamente a um público no seu negócio, você não vai conseguir atender, você não vai ter a mesma paciência, a mesma capacidade mesmo de fazer um bom atendimento. Com isso, imagina, eu estou falando de uma simples gripe, imagina se você tem outros problemas mais sérios, né? Sei lá, você está com diabetes super alto, você está com uma pressão alta, você tem problemas cardíacos. Por quê? Porque simplesmente você não se cuidou a contento. Se no caso isto acontece, o que vai acontecer? Como consequência, no seu negócio vai estar sendo influenciado por isso. Então é muito importante você olhar para a sua saúde física. Então vamos começar a pontuar a partir daí. Pega um caderninho, né, uma folhinha de papel e vamos começar a pontuar. Primeira pergunta. Eu vou repetir cada uma, tá? Mas vou fazer lento, mas como eu falei, você pode voltar e retornar fazendo de novo a pergunta.
Você fuma? Pontue de 0 a 3. Lembrando que é 0 a 3, quer dizer, se você raramente fuma, né? Aliás, eu vou até trocar aqui, ó, para ficar melhor a pontuação. Você não fuma se é 3, vamos supor que você está no seu nível melhor, né? Na verdade, isso... Porque quando você põe um não, é porque, na verdade, a sua pontuação... E você realmente não faz aquilo, é porque a sua pontuação está melhor. Eu sempre vou chamar atenção para o não, porque ele, às vezes, dá uma pequena confusão, ok? Então, se você não fuma, você está no nível melhor, você está no nível 3, ok? Anotou? Próxima pergunta. Você pratica 30 minutos de atividade física 4 vezes na semana? Pense. Se sim, você vai colocar 3. Se de todo não, 0. Raramente ou nunca. E 3 é a melhor pontuação. Tá? Se você faz menos de 4 vezes ou menos de 30 minutos, você pode ver como está na sua situação. Se é o 1 ou se é o 2. Se você está no nível 0, 1, 2 ou 3. Ok? Lembrando, mais uma vez, que 0 é o nunca ou raramente, 1 é algumas vezes, 2 muitas vezes e o 3 é o melhor, que é o sempre. Ok? Próxima pergunta. Você mantém uma dieta balanceada? Sabendo que a dieta balanceada vai influenciar diretamente na sua saúde física, não teria como, né? Porque ao longo do tempo vai fazendo maior problema para a sua saúde. Então, se você não tiver uma dieta balanceada, você poderá estar causando sérios danos à sua saúde. Então, pontue aí de 0 a 3. Quarta pergunta. Você bebe 2 litros de água por dia? Pontua aí de 0 a 3. Anote. Ok? Pode ser, né, que algumas vezes, outras pode ser muitas vezes, a grande maioria dos dias consegue tomar 2 litros d'água, ou outras vezes você já tem o hábito, já está no ritmo de sempre tomar 2 litros de água por dia, ok? Próxima pergunta. Você procura manter um peso ideal para sua altura e idade? Se você provavelmente faz esses 2 aqui, você já está mantendo. Mas responda de 0 a 3, olhando apenas para esta pergunta. Ok? Próxima pergunta. Você não bebe ou bebe somente socialmente, respeitando 5 doses por semana? Como essa pergunta tem um não, igual a anterior, se você não bebe, você está no nível mais alto. Se você bebe mais do que esse aqui, ele está mais abaixo da faixa de 0 a 3, ok? Imaginando que você, não sei, beba 10 doses por semana, como é o não aqui. Se você bebe 10, você vai pontuar num nível menor que 3, ok? Por conta do não. Responde. Próxima pergunta da saúde física. Você dorme o suficiente para reparar o seu cansaço? Como é que são as suas noites de sono? Você é tranquilo
Ou você é muito agitado, sente que acorda várias vezes durante a noite? Você percebe que acorda, parece que está arrastando o mundo, que queria, a cama está te segurando. Como é que você acorda? Você vai saber se você dorme o suficiente. Eu sei que às vezes, né, hoje em dia está muito em voga essa coisa do acordar 5 horas da manhã, mas o que importa é como você se sente nesse momento. Se você dorme pouco e dorme o suficiente para reparar, você não se sente arrastado, cansado no dia seguinte, ok. Se não, você vai responder num nível mais baixo, ok? Próxima pergunta. Você realiza consultas e exames periodicamente? Como é que você está indo nos seus médicos? Você faz os periódicos na frequência necessária para os itens, pelo menos para os itens mais significativos, né? Como é que você está? De 0 a 3. Nunca, algumas vezes, muitas vezes ou sempre você vai às consultas? Responda de 0 a 3. Próxima pergunta. Você pratica exercícios de relaxamento? E aí pode ser uma yoga, uma respiração, uma meditação, uma música relaxante, você se coloca num lugar quieto para fazer um relaxamento diariamente. Como é que você está em relação a isso, de 0 a 3? Próxima pergunta, próxima e última. Você pega 20 minutos de sol diariamente nos horários antes das 10 ou após as 15? Hoje em dia a gente já sabe que vitamina D é essencial, né? Como é que você está em relação a isso, de 0 a 3? Pontue. Bom, aqui estão as 10 perguntinhas, né? Nós fechamos a saúde física. Depois, lembre-se de somá-las. Então, você pode ir de 0, né? Neste caso, a 30, de acordo com a sua pontuação. Faz aí o total deste item. Tempinho para você sumarizar. Some todos os pontos, as pontuações que você deu em cada uma dessa e coloque aqui no final, quanto deu. Coloque aqui. Ok? Vamos para o próximo? Vamos ver a outra vertente da roda da vida. Para avaliar o seu nível de satisfação, a gente vai para o item, para a vertente saúde emocional. Por que ela é importante e pode influenciar o seu negócio? Imaginem o seguinte: você está completamente abalado emocionalmente. Por vários problemas, o problema em casa, o problema do país, o problema do seu próprio negócio, e aquilo te afeta emocionalmente. Aí a gente sabe que em todo lugar, em qualquer tipo de negócio, entra uma pessoa, um cliente, às vezes também com algum problema, e aí, né, dá choque. Se você não estiver bem, se você não estiver tranquilo consigo mesmo, você vai também chega para lá naquele cliente, você vai tratar mal aquele cliente, e aí outros clientes estão vendo aquela cena, e aí já não vai no seu negócio, na sua loja, enfim, né? Então já começa a criar uma situação ruim em relação ao cliente. Agora imagina também você com os seus funcionários, né? Todo negócio é feito de pessoas. Se seus funcionários não estão bem, né, porque você não os trata bem, daqui a pouco eles estão saindo, está tendo um turnover absurdo, né, um entra e sai de novos
de novos colaboradores, que na verdade o que vai acontecer? A sua qualidade do seu serviço vai começar a cair. Por quê? Você não vai nem ter o tempo de treinar aqueles novos colaboradores. E com isso, o que vai acontecer? O negócio vai começar a cair, porque a qualidade ou do seu produto ou do seu serviço, né? Imagina se for um salão de beleza, o seu serviço vai cair, porque você não tem nem tempo de treinar, né, claramente aquele funcionário. Então, é importante que você esteja bem para que você trate um cliente bem, que resolva o problema do cliente de forma tranquila, que você trate os seus funcionários também de uma forma tranquila, que você entenda o problema, que mesmo que, por exemplo, você tenha que pontuar algum problema dele, que você saiba fazer de uma forma digna, de uma forma respeitosa e não de uma forma emocionalmente interferindo naquela situação, naquela avaliação dele, né? Então é importante que você esteja bem emocionalmente. Quais são as perguntas para você começar a pontuar? Vamos lá. Você se considera bem-humorado? De 0 a 30, de 0 a 3, pontue. É o que você acha mesmo, tá? Não é o que o outro acha, não. É o que você considera. Próxima pergunta. Você procura se comunicar de forma direta e verdadeira? Porque o que acontece? Isso até não só em negócio, né? Em qualquer âmbito da vida pessoal. Se você comunica de forma verdadeira, que você tem uma boa fé naquilo, por mais que você comunique um problema, você vai estar passando tranquilidade para a pessoa. E com isso, você vai ser bem entendido, você vai ser bem recebido, mesmo que aquela pontuação seja negativa, ok? Então, pontue aí se você procura se comunicar de forma direta e verdadeira. Mais uma vez, é o que você considera, ok? Próxima pergunta. Você é capaz de dizer não sem se sentir culpado? A gente já sabe que o controle emocional, muitas vezes, passa pelo fato de você saber dizer não. E dizer não de uma forma tranquila, verdadeira, como diz aqui. Porque o que acontece? Quando você não diz não, e aí você começa a puxar coisas para você, você não vai estar bem no final daquilo. Você já vai começar a se sentir sobrecarregado. E aí, a tendência a você estar emocionalmente abalado é muito forte. Então, por isso, dessa pergunta, você é capaz de dizer não sem se sentir culpado? De 0 a 3, diz aí pra gente. Pontue aí para você. Próxima pergunta. Você é capaz de pedir ajuda quando necessário? Mais uma vez, se você captura várias coisas, se você não consegue pedir ajuda às pessoas que estão próximas a você, e às vezes a pessoa, gente, não percebe. Se você não disser o que precisa, o que de fato é necessário para você, vai passar desapercebido pelas pessoas e ninguém vai te oferecer ajuda. E aí começa aquela coisa a criar, né? Ai, ninguém me ajuda, ninguém tá vendo aqui, todo mundo tá vendo que eu tô assoberbado de coisa e não me ajudo. Na verdade, é simplesmente pedir ajuda. Então, você pede ajuda sempre que você sente necessidade, de 0 a 3, como você está. Próxima pergunta. Você costuma elogiar as outras pessoas? Esse aqui é um importante fator, inclusive para todos que estão à sua volta. Isso melhora a saúde emocional, não só sua, como das pessoas que estão à sua volta, né? Porque cria um ambiente, e é aquele elogio verdadeiro, né, gente? É aquele elogio que realmente você percebeu que a pessoa fez uma atividade, se esforçou, fez uma atividade corretamente, de acordo ou como você treinou, ou ela até te surpreendeu positivamente, elogie. Porque isso você não só cria um bem-estar para você, quanto para o outro também, ok? Então, pontue aí. Você costuma elogiar outras pessoas?
Próxima pergunta. Você sabe pedir desculpas quando erra? Gente, isso é nobre, né? Antes mesmo de afetar a saúde emocional, sua ou de outra pessoa, né? Porque é uma questão de valor. Você errou, peça desculpas. Isso, na verdade, vai criar também um ambiente emocional bom, né? De prosperidade. Por quê? Porque está afetando você, mas também está afetando o seu próximo, aquela pessoa que trabalha com você, que às vezes errou, mas muitas das vezes que você errou com ela, né? Mas muitas das vezes ela ficou chateada e nem falou. Reconheça isso e peça desculpas a essa pessoa, né? Como você gostaria que fizesse com você. Então, de 0 a 3, como você está em relação a isso? Próxima pergunta. Você se controla se alguém lhe provocar? Imagina o seguinte, se você... Vou dar uma coisa que é muito comum, né? Você levou sem querer uma fechada no trânsito, você estava vindo de casa para o seu negócio, você ia abrir a sua loja ainda de manhã, você pegou o carro, saiu de casa e foi pegar o caminho da sua loja, né? Só que nesse meio tempo, alguém te fechou no trânsito, às vezes até sem querer. Aí você já começou a xingar, você já começou a pensar ruim sobre aquela pessoa, aquela foi te tomando negativamente o teu dia, você já chegou na loja falando, pô, mas que dia, já comecei o dia mal, o cara me deu uma fechada e tal, não sei o quê. Gente, isso aí começa a criar ondas, né? E aí começa uma coisa que foi ruim num ponto, passou para um outro dia, passou para uma outra hora, passou para outras pessoas, e aí foi criando aquele ambiente todo que uma avaliação, uma percepção emocional sua começou a criar igual um tsunami, né? Você caiu aqui a pedra, mas aquela onda foi propagando durante todo o seu dia. Então você se controla se alguém lhe provocar? De 0 a 3. Ok? Você fica bem quando alguém lhe faz uma crítica? Assim como a gente tem que saber se colocar ao fazer uma crítica, é importante também você saber se colocar quando alguém lhe faz uma crítica. E isso não te abalar emocionalmente, você não levar para o lado pessoal. Fazer uma análise se aquilo é pertinente ou não, e aí avaliar, vou seguir aquela recomendação, não vou seguir, não, acho que não me cabe, mas não te abalar emocionalmente. Apenas fazer uma avaliação e tomar a decisão se segue ou se não segue, ou se adapta a uma situação, enfim. Mas nunca lhe abalar. Você fica bem quando alguém lhe faz uma crítica? Responda. 0 a 3. Você mantém próxima pergunta, né? Você mantém o controle mesmo quando algo sai diferente do planejado? Imagina que você previu fazer determinadas ações durante o seu dia no seu negócio, mas aconteceu alguma coisa, um fornecedor não entregou o material, enfim, e aí você teve que recorrer a outros meios. Aí você, de repente, aquele material que você precisava, porque ia atender uma determinada pessoa naquele dia, você não teve aquele material, você já teve que comprar em outro lugar mais caro para poder conseguir atender. Enfim, foi uma coisa que não deu certo, não estava no seu planejamento. Como é que você se sente? De 0 a 3, você se sente bem, você está no máximo, né? Sempre se sente bem, mesmo que alguma coisa fora do controle acontecer, ou não? Diz aí. Por último, você é capaz de relaxar sem o uso de medicamentos? Quer dizer, você descansa, você chega do seu negócio, você fecha aquele dia, né, no seu negócio. Quando você chega em casa, você consegue relaxar tranquilamente sem o uso de medicamentos, de 0 a 3. Bom, com isso, a gente fechou saúde emocional.
soma, coloca o total para ver o quanto você chegou em relação à saúde emocional. Ok? Para a gente ir para o próximo item. Saúde social. Lembrando que saúde social é em relação aos seus amigos, às pessoas que lhe envolvem, né? Então, por que ele pode... e aí, até as pessoas que estão com você no seu negócio. Então, são os colegas de trabalho, né? Embora sejam seus funcionários, são seus colegas de trabalho também. Né? Então, é nessa relação que você tem que entender. Então, primeira pergunta. Você é capaz de desenvolver novas amizades com facilidade? De 0 a 3, como você se considera? Segunda pergunta. Você é capaz de manter amizades estáveis? Quer dizer, aquela amizade que você considera por muitos anos, frequenta a sua casa, está sempre nos momentos bons e ruins, que é a tua base, até se acontecer algum problema errado no seu negócio, você é uma pessoa que pode te dar apoio. Você é capaz de manter esse tipo de amizade? De 0 a 3. Próxima pergunta. Você está satisfeito com o tipo de relação que mantém com a sua família? De 0 a 3. Entenda-se aí família, os mais envolvidos, assim como tios, pais, avós, primos, enfim. Não é o seu relacionamento amoroso, que isso a gente vai ter um capítulo, né, uma vertente à parte. Então, coloque aí, 0 a 3. Próxima pergunta. Você está satisfeito com o tipo de relação que mantém com os colegas de trabalho? De 0 a 3. Eles podem ser seus funcionários, mas eles também são seus amigos de trabalho, né? Seus colegas de trabalho. E vão, com certeza, influenciar no seu dia a dia. Próxima pergunta. Você tem com quem desabafar quando está ansioso? Ou você se deixa atropelar, guarda aquilo e não consegue desabafar com ninguém? Na verdade, aquilo começa a criar uma grande montanha, né? Uma avalanche de problema. De 0 a 3, como você se avalia? Próxima pergunta. Você tem interação ativa com seus grupos de interesse? E aí, é grupo de interesse, hobbies, de leitura, enfim, do que você achar que seja necessário. Ou se você gosta de correr, por exemplo, você mantém esses grupos de corrida, enfim. O que você considera? 0 a 3. Próxima pergunta. Você diariamente dedica tempo de qualidade, reforçando aqui, para a sua família? Ou você é daqueles que só procura lá uma vez ou outra no Natal, né? Como você dedica seu tempo? De 0 a 3. Você tem um papel social dentro da sua comunidade? De 0 a 3. Nunca? Ou no topo lá, sempre você participa de grupos específicos da comunidade, em prol, né, da comunidade? Próxima pergunta. Você tem um animal de estimação? Você nunca teve ou você sempre tem? Porque, na verdade, isso já se provou também que ele melhora o ambiente, você se torna uma pessoa mais amável, enfim. E isso, mais uma vez, vai propagar para você e para o seu negócio também. Próxima pergunta. Você procura sempre que possível estar em contato com a natureza? Já também se sabe que você pegar um sol, você pé na areia, né? Faz bem. O mar também, né? Você ter condição ou fazer uma caminhada na floresta é bom. Então, de 0 a 3, como você está em relação a isso? Próximo item. Próxima vertente, né?
Saúde do relacionamento. Aí, na verdade, é com o seu parceiro, né? Parceiro, parceira, né? Enfim. Como você está? Porque a gente também já sabe que se você não está bem com a pessoa que você escolheu, né, para você, aquilo vai trazer um mal-estar. É como se você não estivesse completo naquela situação. Então, se você não tem aquela completude no seu lar, né, enfim, ou se você é um namorado, um noivo, né, na verdade você vai também trazer para o seu negócio. Se você não estiver bem, aquilo vai impactar de uma certa forma. Então, o ideal é que você tenha essa completude, ok? Saúde do relacionamento. Primeira pergunta. Você considera que o seu parceiro ou parceira possui os mesmos valores que você? É importante num relacionamento os valores serem os mesmos, né? Porque é isso que vai dar uma coalizão entre vocês dois, né? Então, esses valores são importantes, inclusive, né? Que tem uns valores, inclusive, quando você tem de empresa, os valores na vida pessoal também são importantes. Então, como você considera de 0 a 3? Sempre tem? Nunca tem? Algumas vezes tem. Próxima pergunta. Você e seu parceiro tiram tempo do casal durante a semana? Ou vocês deixam aquela coisa assim, né? Que na verdade nunca tem tempo um pro outro, né? Tá sempre correndo atrás de algum problema, de alguma coisa, não tem a paz e não tem a coisa de dizer assim, não, esse tempo é nosso, por mais que as coisas lá fora estejam dando problema. Isso é importante também, porque isso vai influenciar no dia seguinte, eu tenho certeza que você vai chegar bem, mesmo com todos os problemas no seu negócio, com todas as tarefas que você tem que resolver, você vai chegar mais leve, vai chegar melhor, porque você teve uma conversa, você teve um tempo que simplesmente houve, né? Jantou junto, fez uma receita pensando em vocês dois, enfim. Vocês têm esse tempo do casal? 0 a 3. Próxima pergunta. Você entende que seu parceiro é um ponto de apoio para você? Até mesmo para você, se você tiver, né? Às vezes pode até ser um negócio que a outra pessoa não entenda, mas às vezes se você contar e tal, a pessoa participa, você se sente apoiado, mesmo que ela não entenda propriamente daquele negócio, mas você sente que você tem um apoio, né? Então de 0 a 3, você percebe isso? 4. Você considera que haja demonstração de carinho entre vocês? Quando não há carinho entre, né, as pessoas que se escolheram, é muito difícil que você consiga estar bem, né, fora dali, quando você sai de casa e vai para o seu negócio. É complicado, porque você não tem aquele carinho, aquela coisa de, como eu vou chegar em casa bem, né, vai estar tudo bem, amanhã eu vou estar trabalhando, mesmo que eu tenha problema, mesmo que eu tenha muitas tarefas, aquilo vai me dar um outro ânimo, né? Como se me desse um refrescar, né? No dia seguinte. Outra pergunta. Você e seu parceiro ou parceira praticam algum tipo de hobby juntos? É importante, né? Também é um ponto de sinergia, né? Quando ou vocês dançam juntos, ou vocês fazem um trekking junto, ou você pesca junto, enfim, seja lá o que for. Qual hobby? Vocês têm um hobby em comum e que fazem juntos? 0 a 3. Próxima pergunta. Você e seu parceiro ou parceira traçam objetivos e metas pessoais em conjunto? Estou falando da meta do seu negócio. Esse é um outro ponto que está lá em missão, visão, valores, né? E aí objetivos e metas. Estou falando pessoal. Porque isso também é uma questão que vai dar sinergia entre vocês. De 0 a 3. Próxima pergunta. Você e seu parceiro, parceira, contam um para o outro sobre o seu dia? Né? Não é aquela coisa de lamúria, mas é uma coisa que, você sentiu um problema ou você está feliz com alguma coisa, quer dividir, né? Você quer sentir a divisão do momento, seja bom ou ruim. De 0 a 3.
Você e seu parceiro ou parceira mantêm atividades do início do relacionamento? Muitos casamentos às vezes acabam, né? Porque exatamente caiu, não é nem na rotina, né? Porque às vezes até é feito muita coisa, mas é aquela coisa do que o que vocês faziam, que gostavam, aquilo se perdurou. Vocês conseguiram manter, ou então se pelo menos mudou o gosto, mas que vocês continuam a fazer atividades em conjunto, como faziam no início do relacionamento? De 0 a 3. Próxima pergunta. Você não, aí é uma pergunta do não, leva trabalho para casa? Isso vai influenciar o seu dia a dia com a pessoa em questão, né? A pessoa que você escolheu. Então, de 0 a 3, você nunca leva, né? Você, que aqui, ó, você não leva, né? Então, 3 é o melhor, ou seja, você realmente não leva, ou 0, porque aí nesse caso, como é o não, você leva, e aí por isso você tá ruim nessa pontuação. Como é que você se vê? Você considera o seu relacionamento íntimo ideal? E aí é a relação mesmo, né? Entre vocês, como está? De 0 a 3. Pontue. Fechamos as 10 para relacionamento. E aí, você vai somar todas as perguntas que você pontuou. Ok? Fechamos essa vertente. Próxima vertente, saúde intelectual. Bom, a gente sabe que para o seu negócio prosperar, às vezes nem somente você vai trazer um assunto, você vai estudar um assunto voltado diretamente ao seu negócio. Mas você vai achar assuntos outros correlatos que de repente fazem você chegar a uma conclusão, te ajuda e às vezes nem tem uma ligação direta. Desculpa. Na verdade, você vai trazer para avaliar a sua saúde intelectual como um todo, não simplesmente os itens que estão ligados diretamente ao seu negócio, tá? Então, por exemplo, você pratica leitura de 0 a 3. Sempre, nunca, algumas vezes. Próximo. Você consegue se concentrar facilmente? Você percebe isso? De 0 a 3. Próxima pergunta. Você considera que se utiliza de criatividade no seu dia a dia? Se você trabalha criatividade no seu dia a dia, muito provavelmente você vai ser criativo no seu negócio também. E aí as soluções vêm muito mais facilmente, certo? Desculpa. Bom, próximo item. Você é curioso e novidades são fontes de inspiração para você? De 0 a 3. Próxima pergunta. Você realiza pelo menos um curso por ano? E aí sim, é ligado propriamente ao seu negócio. Ok? De 0 a 3. Próxima. Você participa constantemente de grupos de estudo? E aí pode ser via web, tá, gente? Não necessariamente presencial. Se você gosta de um determinado assunto, você está sempre antenado através desses grupos para prosperar o teu negócio, então você vai pontuar 3, senão você vai pontuar 0. Ou no meio termo, né? 1, algumas vezes, 2, muitas vezes. Ok? Próximas perguntas para saúde intelectual. Você gosta de partilhar conhecimento? Isso é um ponto muito importante. Por quê? A gente já sabe que quando você ensina, você mais está aprendendo, né? Então, na verdade, às vezes, através de uma pergunta que te façam, você já atina uma coisa, já pesquisa uma outra,
e aí cada vez mais você vai melhorando, né, naquele assunto. Então, esse é um ponto muito importante. De 0 a 3, como você está. Próxima pergunta. Você já alguma vez contratou mentorias? De 0 a 3, nunca contratou, ou 3, sempre contrata. Né? E aí é na avaliação necessária, né? Se for uma por ano, enfim. Mas você costuma contratar, né? De 0 a 3, como você está. Próxima pergunta. Você aplica tão logo que é possível o que aprendeu nos cursos que você faz? Como você se considera? Muitas vezes as pessoas ficam estudando e não aplicam. Aí o que acontece? Você nunca internaliza aquele conceito. E aí você acaba perdendo. O que você não aprende com os dois lados do cérebro, se perde, gente. O que acontece? Por que você anda de bicicleta e não esquece mais? Você aprendeu com os dois lados do cérebro. Você aprendeu com o racional, mas também com o emocional. Se você fizesse aquela prova de álgebra que, sei lá, você tirou 10, agora provavelmente você não ia saber. Porque se você não aprendeu com os dois lados do cérebro, você esquece. Então, é importante, né, fazer o estudo, mas fazer a aplicação. Como é que você está em relação a isso, de 0 a 3? Próxima e última pergunta. Você se permite ser o mais ignorante em uma conversa pelo menos uma vez ao mês? O que é isso, gente? Ser o mais ignorante, e ignorante não é uma coisa pejorativa, ignorante é ignorar um fato. Então, se você está numa roda de amigos que sempre é você que é o melhor, pode fazer bem para o seu ego, mas não vai fazer bem para o seu intelecto. Por quê? Porque você também tem que aprender, você tem que se dar a chance de aprender com outras pessoas que sabem mais do que você. Então, é importante que você se sinta, né? Se sinta aí no sentido, mais uma vez, não pejorativo, mas que faz parte da vida, você saber menos do que o outro. Você se sente sabendo menos do que alguém? Você participa de conversas em que você sabe menos? Como é que você está em relação a isso, de 0 a 3? Pontue. Com isso, a gente fecha a pontuação da saúde intelectual, ok? Então, chegou a hora de você contabilizar o quanto você pontuou nesta vertente. Contabilize para a gente seguir para o próximo, ok? Saúde financeira. Né? A sua saúde financeira. Nesse momento, a gente não está falando do seu negócio. Na verdade, uma vai impactar a outra, porque na verdade é uma consequência da outra. Mas veja que se você não consegue fazer a sua parte, né? Tem gente que mistura o caixa da empresa com o seu caixa propriamente dito, e aí fica aquela mistura, você não sabe se é importante, se você vai ter o capital de giro, enfim, fica aquela confusão, e com isso você perde totalmente no seu negócio, mas em função da sua saúde financeira pessoal. Então é importante a gente pontuar essa vertente. Então, de 0 a 3, você pontue. Você considera o dinheiro como um recurso positivo, entendendo que ele nunca é problema? De 0 a 3. Isso vai trabalhar a crença limitante que eu falei lá atrás, né? Se você vê dinheiro como um problema, ele vai passar a ser escasso para você. Porque dinheiro, assim como outras coisas, é energia. Então, na verdade, você tem que entender que ele é uma ferramenta para você gerar cada vez mais conquistas. Então, de 0 a 3, como você está em relação a isso? Próxima pergunta. Você faz a sua gestão financeira semanalmente? Sentar mesmo, gente. Pega, sei lá, domingo, né? No final do dia que você já não vai fazer mais nada, ou um outro horário. Faz as suas entradas e saídas pessoais. Estou falando de fluxo de caixa nesse momento.
pessoal. De 0 a 3, como você está? Desculpa. Próxima pergunta. Você sempre paga 100% das suas faturas de cartão de crédito? Né? Ou se no caso você não tem um cartão de crédito, que simplesmente não tem, você não quis ter, né? Você pontue 3. Okay? Próxima pergunta. Você não, cuidado com não, vê o final do mês como um problema? Ou seja, você não é daquele tipo que fica, ai meu Deus, por que não chega o dinheiro, não dá, até o final do mês eu tenho que esticar tudo. Como é que você está em relação a isso? De 0 a 3. Próxima pergunta. Você não, mais uma vez o não, cuidado, tem oscilações financeiras, ou seja, um tempo você está muito bem, passam uns 3 meses, 4 meses, você faz algum gasto absurdo, aí você já tem uma queda muito grande. Como é que você está em relação a isso? Você está mais, né, certinho, uma vida mais estabilizada, ou você tem picos onde tem muito dinheiro e outros quase não tem dinheiro? Como é que você está em relação a esse item? Então, se você não tem oscilações, é porque você pontua como 3. Se algumas vezes você tem, algumas vezes tem oscilação, 1, muitas vezes você oscila 2 e 0, você sempre oscila, né? Então, quer dizer, tá ruim, ok? Próxima pergunta. Você tem reserva financeira? Mais uma vez, na parte pessoal, tá? O seu como pessoa, seu caixinha. Como é que você tá? Você tem investimentos de curto, médio e longo prazo? Como é que você tá na sua reserva financeira? Você tem de 0 a 3. Próxima pergunta. Você tem cheque especial, mas nunca o utiliza? Então, quer dizer, você tá bem, né? Porque não utiliza. Então, é um não, né? Nunca aqui, né? Não, de 0 a 3. 3 é se você realmente nunca utiliza. E 0 é se você sempre utiliza. Próxima pergunta. Você tem dinheiro para realizar seus sonhos? A gente sabe que se a gente fica travado nos sonhos, a gente não tem aquela coisa das conquistas. E com isso você se sente mal, aquilo vai refletir também no seu negócio e não vai ser bom tanto para você quanto para o negócio, ok? Como você está. Próximo item. Você recebe dinheiro mesmo quando não está trabalhando? Ou seja, seu negócio está rendendo para você. Você escalou o seu negócio. Então, na verdade, quando você está dormindo, você está ganhando. Tá? Essa é a ideia. Como é que você está em relação a isso, de 0 a 3? Você contribui para entidades filantrópicas? Você ajuda o seu próximo? Você mantém uma quantia certa, ou para uma ou para várias entidades filantrópicas? Como você está? Com isso, gente, a gente fecha o último, que é a saúde financeira. Pontue ele aqui também, de 30, né? De 0 a 30. Você vai ter lá. E a gente aí vai voltar lá no início. Vou pegar aqui. Lá no nosso desenho, você vai colocar o quanto você atingiu, né? E você pode ter vários níveis aqui do alcance de quanto você teve, né? De 30, e aí você vai descendo em cada nívelzinho aqui, ok? E aí, gente, não se preocupe se você em algum ponto aqui, sei lá, ficou aqui com nível baixinho. Não importa, porque na verdade o que isso aqui significa? É uma avaliação, um tempo que você para se autoavaliar. Para quê?
Porque, na verdade, você criou o seu mapa, você percebeu aonde você está, você vai fazer o quê? O próximo passo é fazer um plano de ação para isso, né? Então, mas se você não sabe como você está, você não tem esse diagnóstico, você não vai criar um plano de ação no futuro, você não vai perceber aonde que você tem que melhorar, vai criar, na verdade, uma grande bola de neve que daqui a pouco vai descer a montanha abaixo e aí você tende a se dar mal, tanto pessoalmente como no seu negócio. Perceberam como tudo está integrado aqui nessa avaliação e como esta avaliação influencia o seu negócio? Diz para mim. Essa simbiose entre você e o seu negócio é tão importante que é importante você se avaliar 360 graus para só assim você ver os pontos que você precisa melhorar e que aquilo com certeza vai melhorar também o seu negócio. Entenda isso, faça mais de uma vez, se necessário for, esta avaliação e você perceberá melhoras sim no seu negócio, com os seus clientes, com os seus funcionários e até com os seus fornecedores. Eu espero que isso seja um ponto de partida para você alavancar toda a sua vida pessoal e o seu negócio, ok? Nos vemos no próximo vídeo, exatamente trazendo mais itens para colaborar com o seu negócio e o seu bem-estar. Até a próxima!